perguntar o que é que terá corrido mal. O presidente recém-eleito foi obrigado a demitir-se? Sim, pode ter sido obrigado a demitir-se ou por razões que foram ligadas, inerentes eventualmente à corrupção ou outras práticas ilegais do aparato burocrático do Vietnã, ou pode fazer parte de um cálculo político maior com vista a garantir uma subida ao poder de uma figura que garanta a maior continuidade dos projetos do Partido Comunista do Vietnã. É a segunda vez, num espaço de um ano, que o presidente se demite, por mesmas razões, em relação ao anterior presidente, numa altura em que o país aposta, como se sabe, no crescimento econômico. As estimativas apontam que deve crescer cerca de 6%, que é em linha com o nível de crescimento econômico dos países da Ásia, e a corrupção é um dos fatores impeditivos de maiores investimentos. De uma maneira geral, do ponto de vista do índice de percepção da corrupção mundial, o Vietnã tem vindo até a ganhar posições bastante substantivas. Isto é, nesta altura, está na posição 77, com 42 pontos, 4 dos quais foram conseguidos nos últimos anos, e, eventualmente, a direção do Partido Comunista do Vietnã achou por bem afastar este presidente que está, digamos assim, tocado por crimes ou por práticas de corrupção, para indicar um novo presidente que consiga garantir este crescimento, esta percepção de combate à corrupção no país, que depois possa atrair maiores investimentos econômicos no Japão. Do ponto de vista da importância do Partido Comunista Chinês no Vietnã, digo, do ponto de vista da importância do Partido Comunista do Vietnã, é uma importância já estabelecida na própria Constituição do Vietnã, que no artigo 4 diz que o Partido Comunista do Vietnã é o único partido que guia a vida política do país. Mas a figura mais importante é a do secretário do Partido Comunista, que está neste cargo há coisa de 10 anos ou um pouco mais, e foi ele quem lançou, não é, em 2011 e 2012 esta campanha de luta contra a corrupção, e ele continua à frente do Partido Comunista do Vietnã. Se prevê um congresso em 2026, e eventualmente o próximo presidente do Vietnã poderá ser ele o futuro secretário do Partido Comunista do Vietnã, e, por consequência, há aqui, não é, uma espécie de jogos internos da vida política do Vietnã, além de preocupações inerentes ao próprio crescimento econômico do Vietnã, que não pode ser tocado, não pode ser prejudicado por crimes ou por práticas de corrupção ao nível mais alto. Para, uma vez mais, aqui repito a questão deixada, a justificativa apresentada pelo Comitê Central do Partido Comunista é plausível, fala-se no combate à corrupção, mas para melhor percebermos isto, que posição ocupa cada autor ou cada ator no contexto desta luta contra a corrupção? O presidente andou mal, andou bem, o que efetivamente aconteceu e, no entanto, também responder a primeira questão que assim deixei. Sim, Armanda, do ponto de vista da importância dos cargos na vida política do Vietnã, existe o chamado 4 pilares, isto é, tem o pilar do secretário do partido, que é o cargo mais importante, enquanto é o partido único player político da vida do Vietnã. Depois segue-se a figura do primeiro-ministro, que é ele quem detém a função executiva. Segue-se depois a função do presidente da Assembleia do Vietnã, e depois segue-se a função do presidente da República, que é uma função meramente cerimonial, equivalente à do presidente de uma república parlamentar. Aliás, o Vietnã é uma república socialista do tipo parlamentar. Agora, na relação entre essas 4 figuras, tem havido, eventualmente, jogos ou conflitos de interesse
vis-à-vis a proeminência do cargo na vida política nacional. Como dissemos, o secretário-geral do partido é um ancião que deixará o cargo em 2026, eventualmente, se não voltar a se candidatar, e sendo ele uma pessoa que já está em saída da cena política do Vietnã, os outros três passam a ser eventuais sucessores da sua vida política. E aqui pode haver uma conflitualidade de baixa intensidade política entre as três figuras que vão desde o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia Nacional e o presidente da República. Ao certo, não se sabe se o presidente da República, como não tendo funções executivas, pode participar de corrupção ativa ou se pode ser simplesmente inculpado de atos de corrupção praticados por elementos que estejam à sua volta, como aconteceu recentemente em Portugal, não é? Com o primeiro-ministro Costa a ser forçado a se demitir porque os elementos em volta dele foram acusados de atos de corrupção. Ele, eventualmente, no Vietnã, terá passado por um processo semelhante. Aliás, basta ver que as acusações partem de uma província de onde ele vem, de onde um dos altos funcionários foi demitido ou afastado da função por culpa da corrupção e, eventualmente, ele leva, como se diz na gíria, pela tabela, mesmo se não foi ele quem praticou esses atos de corrupção. Mas, para não prejudicar, e aí está a importância do papel da moralidade e da política, para não prejudicar toda a ação do governo, ele, por estar ligado a elementos acusados de corrupção, foi forçado a se demitir e para dar lugar a um outro indivíduo imaculado, se pode dizer, da vida política do Vietnã. Porque se ele se mantivesse no poder, mesmo em volta da corrupção, também poderia prejudicar o caráter de partido guia do Vietnã. Agora, o que poderá acontecer é que a Assembleia irá nomear ou votar um outro presidente, que eventualmente entrará no jogo da complementaridade da importância das outras três figuras, ou eventualmente será um presidente que será o próximo secretário-geral do Partido Comunista, isto se o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia Nacional atuais assim concordarem com ele, ou se o atual secretário-geral decidir de não se retirar da vida política nacional. Ou seja, muito pode acontecer porque, no entendimento dos outros estudiosos do Vietnã, por ser um sistema político unidirecional, monolítico, com uma força política, muitas vezes, para afastar os adversários da vida política, acusam-se mutuamente de corrupção ou de outras práticas ilícitas da vida política nacional, mesmo se de facto não é isto que acontece. E aí a política, ou seja, a corrupção, pode ser usada como um pretexto político para afastar de uma função política um adversário político e não ser necessariamente ele o culpado de ter praticado atos práticos de corrupção. Muito bem, esclarecidos.